interested or I'm not listening, or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to kick it. But really... Agora você vai explicar do começo, onde nasceu tudo aí. Esse touro, assim, quando a gente começa a trabalhar na genética, ele é o começo. Ele é o princípio. Porque eu paro de usar os touros emprestados e adquiri na época, acho que uns 6 touros do Tiãozinho, e a gente colocou na vacada. E esse foi o único que ficou porque transmite. Então hoje nós já temos boi, filho dele já pulando, muitas filhas dele. Então eu coletei ele, um touro que dá muito bom de sêmen. E agora a gente quer fazer um trabalho com ele, registrar todo, ele já é registrado, mas registrar os filhos dele e mostrar que ele é pai do que você vai ver hoje lá. Tá. A gente vai comercializar ele. E ele tem a raça dele é o que? Um Nelore? Então, ele é um marquingiano em cima de uma vaca Nelore. Ele veio do Mato Grosso. E daí ele já puxa o zebu que você falou lá atrás. O zebuzão e o nervoso, que é o que está resultando os bons filhos. Exatamente. Então é um touro de temperamento muito bom, muito inteligente, sabe? Ele passa essa carcaça de... qual que é um grande problema que a gente tem na genética? A gente diminui muito o tamanho do gado. Certo. E eu sinto que ele dá umas fêmeas muito grandes, uns machos muito bons, é muito grande também. Porque a gente tem que pensar que a gente produz bezerro, né? Se não pular é carne, né? Com certeza. Então não adianta também eu mexer com genética. É o da conta fechar que você exatamente, falou. E vender vaca de 9 é roubo. Com certeza. Né? Então tem que tomar cuidado com o que você trabalha, e o fenotipo a gente tem que olhar muito. Nesse bate-papo dali aqui, ó, igual a gente falou, tem pessoas que não acreditam porque colocou um touro e diz que pula numa vaca ali e já não deu bom. Mas não é que disso tem esse caminho de transmitir, de voltar esse zebu que é o choque do sangue quente, tem muita coisa. O primeiro lote de touro que a gente vende foi em 2016 para 2017. De 2017 até 2018, eu fiquei 2 anos sem fazer bezerro de qualidade. Eu errava nos cruzamentos. Mas agora tá vindo uma infinidade de animal pulando em cima dessas vacas que vai somando genética em cima delas. Na hora que na hora que eu coloquei ele em vaca comum, ele produziu bem. Na hora que eu coloquei ele em das vacas do William, das vacas do Pedro, que não. Outra coisa que eu fazia no início, a gente experimentava as fêmeas. Então, E é viável isso? Começamos a trabalhar aqui, os proprietários não sabiam que eu trabalhava com genética. Então, eles têm outra fazenda em São José do Rio Preto. Certo. Então, eles chegavam para mim e falavam, ó, manda tantas cabeças para lá. Eu passava o robô nas fêmeas. Eu segurava as que pulavam e levava as que não pulavam. E quando a gente começou a mexer com genética, aí eu ia lá no Paulo, comprava uma vaca, 2 vacas. O caminhão não vinha vazio, essas fêmeas começaram a voltar. As que não tinha matado. E os bezerros que eu tenho de pulo hoje, saiu dessas que não pulam. Então o que eu sinto? A fêmea, ela tem que ter uma carga genética, mas por ela não precisa pular. Não. Como é também um touro de pulo. Tem muitos touros que às vezes não é tão bom no rodeio e dá excelentes animais. A prova disso é o nome toque. Um boi do meio que está produzindo excelentes animais. Entre tantos que tinham assim, mais nome do que ele destacou na transmissão dele. E eles usaram o nome toque meio que sem querer, por alguma coisa assim, não foi? Não tinha outro. Ele não tinha outro, era o único giro. Estava lá, colocaram então, para ver. Vamos fazer, usou de repasse. É muito show, é um mundo... eu fico doido. Eu estava comentando com o Danilo, o William, meu amigo nosso, eu fico falando, mas esse aqui é filho de qual? Vai com filho não sei do que, porque é uma coisa infinita. Ali, quando a gente viu filho de bandido, bandido já é uma coisa que eterniza os animais, né? Voltando a falar da proteção dos animais. Nós temos filha e filho de relíquia do patrão, né? Porque o Nelorão de chifre, né? O Nelorão de chifre, do Neto Ger. Eu era criança, eu lembro. 99, 2000 até 2002. Lá naquele PBR Toyota, né? Exatamente. Eu era criança, então assim... Touro daquela época tem frutos hoje, então é uma coisa que eterniza e só acrescenta e valoriza. Nós temos filho do paraquedas, velho.
paraquedas do Flávio Do Flávio Junqueira, que depois de Nossa. 97, vi muito pulando em Eu nem 94, cheguei, só por história. 95. Então acho que a genética, a história não acaba. Não né? acaba. Pra quem gosta, ele é eterno, né? Ele é eterno, vai Ele é eternizando, fazendo bons frutos, bons atletas e valorizando pro rodeio mesmo. Com Né? certeza. Se Deus quiser um dia a gente possa dar uma apertada aqui nos Estados Unidos lá com isso, né? Demora, mas a gente chega. Não vai, Deus conseguir, não consegue. Eu acho que a gente estamos no caminho certo, Aham. mas a gente tem que ter a humildade que a gente está sentando. Eu considero a gente como um bebê. Né? Então eles estão já caminhando. Uhum. Nós estamos começando a Engatinhar. sentar. Não, a gente está Nem tá sentando ainda. engatinhando, aham. Daqui um pouco a gente vai começar a gatinhar, dar Depois uns andar. passos. Mas é um trabalho longo, é um trabalho sério de quem gosta, de quem dá valor, de quem registra. Porque você, hoje, eu cheguei num ponto, pra você ter ideia, Arthur, há 2 anos atrás, que eu parei de falar o que eu tinha. Porque ninguém mais acreditava. Então, pra mim, graças a Jovens Touro e a BBG, eu comecei a provar tudo que eu tinha, porque ninguém mais acreditava, porque eu tinha tudo, nós temos muita coisa aqui, Aham. porque a gente foi comprando, e na hora que a gente foi registrando, foi batendo tudo. A hora que eu cheguei, igual você disse, eles estavam filmando ali de um bezerro, né, Isso. para mandar pro leilão, de um super touro, que eu também era criança, não é da minha época montando, que é o Cama de Gato. Os dois que estavam aqui, Não Me Toque com Dalit, E a fêmea também, os dois irmãos, da Aham. mesma filha, Cama de Gato a gente vai ver pulando hoje, de lá. de lá. De um touro que eu era criança e via e tem, igual você disse, tem dele aqui, então tem tudo. E é uma coisa que as pessoas que não acreditavam na genética não imaginavam que ainda existia. Sem dúvida, eu acho que a genética, graças ao Paulo, né? Porque o Paulo hoje ele tem uma quantidade de sêmen muito grande aqui no Botijão. Então você consegue resgatar touros que foram. Porque o Paulo é a número 1. Com É o certeza, top. sempre foi, sempre vai ser. Né? Sempre vai ser. Então você resgatar os animais que faixa preta, cama de gato, né? Promotor, Biônico. biônico, vai dar umas coisas que, pra quem gosta, não precisa nem pular. A realidade é essa. Total. Você pega uma bezerra e não precisa nem pular. Pra quem gosta do rodeio, pra quem conhece esse mundo, né, viveu esse mundo, é prazeroso você É muito. chegar num pasto, você vê um CG3 bipolar, estradeiro e bandido, Demais. num animal só. Pra quem tem amor no bicho, fazendo uma ideologia rápida, Sim. você que tem um cachorrinho em casa e você é apaixonado, doido por ele, e você quer a continuidade da vida dele, você quer um filhote O dele. filhote dele. É a mesma coisa para quem ama isso aqui, ó. E poder ter essa possibilidade de gerar frutos de bons animais que ficaram lá atrás, Sim. para quem é apaixonado não tem preço. Né? E a gente pensando nos animais, na genética, toda essa estrutura aqui, ó, pensando em robô, Nossa, né, que a gente tem que Eu, pensar assim, no bem-estar. eu sou rodadão, eu não tinha visto uma estrutura assim. ainda E não. ele é simples, porque na verdade a gente aproveitou um barracão que tinha, Aham. toda essa ferragem que eu troquei com ferro velho, Uhum. então é você aproveitar o que você tem. As tábuas de lá a gente tirou na motosserra, então eu acho que você tem que querer fazer, querer acreditar, né? E o que eu mais tenho hoje é paciência, Aham. né? Então eu acho Capricho, que porque tem que de ter. verdade, você não me fala que foi sucata, digamos assim, É. não dá para acreditar, porque de 10 lugares que eu vou, 11 não tem uma estrutura Aqui dessa. quando eu cheguei aqui tinha um monte de ferro velho aqui. Certo. Aí os caminhão vinham, levavam o ferro velho embora e me traziam um pouco de ferragem. Uhum. Aí eu levei 4 anos para montar essa arena. Porque por mais que os donos aqui tenham condições, a genética chegou num ponto que eles nunca imaginou. Uhum. Porque eu nunca peguei R$1 com eles. A genética foi Se virando, ela se pagando. virando. Né? E eu tive muita sorte, né? Uhum. Então vaca que eu pagava 3 mil, hoje vale 40 mil. O que eles me ajudaram demais é na aquisição dos 3 touros, né? Uhum. Que a gente usa agora, que é o que faltava para nós. Porque a gente consegue ter uma quantidade tão boa de vaca hoje, que se a gente não tivesse 3 touros daquele mesmo nível, o mercado ele aqueceu muito. Então quem tinha sêmen não vende mais. Entendi. Então eu não tinha o E que ia colocar ficar naquelas... muito caro e você ter Não, isso hoje. na verdade quem tem sêmen bom não vende. Uhum. Então a gente, a aquisição dos 3 touros, o extremo, o mexicano e o cara metade, para nós a gente vem casando nas vacas. Se vai dar certo, não sei. Mas é o que a gente acredita, vai ser a nossa base. E o tempo vai dizer se eu estou Com fazendo certeza. certo ou errado. Né? Ah, mas tá o resultado Então disso acho aqui, que, esses bons graças frutos a aí. Deus, está dando, Tá dando certo. certo demais. Quando a gente monta nos touros, nos garrotes nossos, Uhum. passa robô, a gente vê a evolução que vem vindo, sabe? Uhum. Você vai ver lá um britânico bione bandido. Nossa, Deus Num do bezerro céu. só, registrado, demais. confirmado, não é que eu tô falando. Uhum.
Entendeu? Então é uma coisa assim que... Comprovado, tá pra quem gosta, sabe? Pra Não quem... tem preço que Não, pague, não né? tem, não É tem. por amor. E você vê o trem pulando bem, isso é muito gratificante. Você falou dos 3 touros, a gente tá conversando mais cedo, o mexicano vai vir pra cá no final Se do ano. Deus né? quiser, vamos O ver. Ilhão falou que vai vir dar um pega nele aqui, ó. Quero vir filmar o Ilhão nessa areninha aqui, ó. O extremo, aquele lá deve passar um choque quente no. A gente no está sangue usando agora, muito, né? muito extremo. A gente está usando muito extremo porque o extremo ele é o que acasala em qualquer animal, né? Aham. Se você tiver uma vaca meio sangue Nelore, ele vai bem, uma meio sangue cimental ele vai bem, uma holandesa ele vai bem. Europeuzona, o que põe O ele, que ele vai. colocar, já o mexicano tem que tomar cuidado, senão você pesa muito o Aham. animal. Então, na minha opinião, os Miura e os bem zebuíno, Os que põem os que- fogo no negócio mesmo. e o que você consegue equilibrar bem, né? Você Uhum. consegue equilibrar bem. Uma fêmea que tiver esse sangue, morfologicamente, a gente falando o fenotipo dela, ela fica muito ativa. Uhum. Aí tudo que você vai colocando Como nela... aquelas que estavam aqui dentro. Sim, aqui. sim. Uma vaca ativa, brava, bem na gente, gado esperto, né? Sim, não, Costento. uma das coisas que eu percebo demais é pulo. Se você conversar com muita gente, por que que muita gente não acredita na genética? Porque o pulo não está no DNA, você não consegue pegar ele, separar ele. Mas eu acredito muito que está no comportamento. Na Então, índole do bicho. na índole do animal. Então isso daí é nítido. Os animais que a gente começa a cruzar, eles vão ficando com um temperamento muito ativo. Muito ruim de trabalhar em curral. Você viu hoje que é vaca muito O bezerrinho brava. ali, você deu um pulo por cima dele Então, ali. Então isso- quanto tempo tem aquele bezerro? Não tem 30 dias. Não tem 30 dias pegando. E não é pegadinha, ele divide Não, mesmo. vem com e vontade, pega mesmo, sabe O pegar. sangue, a vontade do bicho, Sabe né? pegar. Então isso é as cruzas que a gente vai fazendo. Né? Vai apurando o sangue. do bicho. E a gente tem Porque a gente que precisa. tomar muito cuidado. Conforme que a gente vem mexendo muito com a genética, a gente tem que ir melhorando a nossa estrutura. Aham. Porque não é qualquer arena, não é qualquer curral que aí eles ficam muito acesos. Aham. Então se a gente tiver uma arena boa, um curral Como bom, aqui, ó. ele vai arrebentar tudo. Tem 3 bretes ali. 3 breaks. 3 bretes, cada um de um tamanho. Sim. Já na cabeça do Danilão aqui que bolou Tudo tudo na pra chapa. isso. Né? Pro bicho. Pra conseguir esse manejo, Sim. conseguir a funcionalidade. Vou deixar bem claro para quem critica a Aham. genética. Genética e estrutura não faz boi pular. Você pode ter uma arena de bambu que vai sair um trem pulador. Só que se a gente puder evitar, porque geralmente quem machuca na fazenda são os melhores. Então, ali embaixo é prova. então né? se a gente tiver uma estrutura, tudo na chapa, os donos aqui, eles não tem vivência nenhuma do campo. Aham. Se eu trazer 40, 50 bezerros para passar o robô, um pulando por riba do outro, jogando o pé para Amassando, fora, arregaçando. ele vai falar, não, ele vai assustar. Aham. Eles nunca viram a gente mexendo com nada. Porque é bruto, Com certeza. entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar no conforto. Total. Aqui o corredor é tudo individual. Cada bezerro vai entrar, vai Tem ficar o seu sozinho, corredor. tudo na chapa. Né? Então é uma coisa que demorou, né? Demorou pra gente fazer, é caro, mas acho que tem que ser feito. Bom. A gente tem que pensar Parabéns, no animal. é demais, volto a falar. Eu nunca tinha visto um curral desse aqui, um manejo desse aqui. Nunca tinha visto na minha vida. Além de ser muito funcional, é bonito pra quem gosta, pra quem entende. É bonito demais de ver. Aqui começa onde o bicho. Aqui a estrutura nossa, né? Aham. Pequena, mas funcional. Funcional Tudo na demais. chapa. Né? Entrou aqui e não sai mais. Não, o não bicho sai. não tem o estresse, né, ô Danilo? Querendo ou não, esse sangue quente deles, né, o bicho fica ativo. Não, muda totalmente. Na hora que você começa a cruzar 2, 3 gerações, muda o animal. Aham. Ele não pode pular. Mas, Mas se ele ele vai muda ser o quente, comportamento ele vai ser dele, ele quente. muda. E aqui começa as entradas individuais que você falou. Isso, que é se você quiser entrar no corredor. Aqui, ó, aqui é o primeiro corredor, né? Não faz. E aí, ó, quem tá vendo aí, tá a cabeça do homem aqui, ó. Isso é o expert no assunto touro de pulo. Sabe o que eu fiz, Arthur? Eu montei muito tempo e sou daquela região de São José do Rio Preto. Cansei de ir em arena. O cidadão que mexe com boi, ele tem um brede de ferro, só que o fundo ele faz de palha, de bambu, de tábua velha. Aí o que acontece? Um touro, por mais que ele fique um tempo lá, se ele pegar um peão ruim de brete, ele fica 15 minutos. E aqui ele fica 2, 3 horas. Todos os acidentes de touro, aqui touro atrás. quando briga, né, bate Não bem tem no que subaco, para ele, é né? fundo. É. É no fundo que acontece. Então, acho que a gente tem que pensar nesse No tipo de bem-estar. animal, no bem-estar do animal. A gente tem que ter uma estrutura, curral individual. Eu mesmo, em muitos lugares que me chamam para levar os tourinhos, eu não levo se não tiver uma estrutura, porque eu sei como é difícil você fazer um touro. Com certeza. E eu não admito que eles vão... Os nossos animais, eles brigam entre eles. Né? Então, para levar no caminhão, às vezes você tem que amarrar um, ser individual, Separar o outro. separar.
Então acho que a gente tem que pensar nisso. E principalmente as comissões, né? Com Porque certeza, que a não gente adianta falou mais colocar cedo. 40 boi em 3 querências. É verdade. Se alguém me liga para mim levar em alguma etapa não, algum rodeio pequeno aqui da região, se não me der 2 curral, eu não levo. E Porque totalmente certo. dentro da nossa boiada tem boi que não pode ficar junto com o outro. Aham. Então acho que a gente tem que pensar no bem-estar Com animal. Né? certeza, e aqui tá a prova disso, ó. Não só pro animal, mas eu como peão, como competidor, você tá doido, você aqui pro peão. É, no e lugar essa desse aqui, ó, estrutura nossa hoje era feita só para bezerro, só para robô. só pra garrote. Só para robô. Rapaz, surreal. Aí o que acontece? Quando nós montamos esse barracão, ficava muito caro jogar, Expandir. expandir. Aí nós colocamos eles na lateral. Não, E ele sem ficou querer- todo os Estados Unidos. Não, tem e uma sem dessa, querer pô. ele ficou invertido. Ficou demais. Ele ficou estilo Então ali, americano. galera, ó, aqui é um brete, né, ô, Isso. Danilo? Ali é um brete, ó. Funciona normal também. Olhando a proporção, fica uma arena super larga, com espaço. De frente, perfeito para tudo que tá começando. Sim, sim. Esse bretão do meio dá pra montar em qualquer boi Não, com esse aqui, bretão aqui, ó. hoje nós temos outra arena, né? Aham. Mas a gente montava. Todos os nossos touros foi feito, Foi feito aqui. Foi feito aqui. E lá no canto um brete menor, né, Danilo? Não, na verdade, são todos 3 do mesmo Do tamanho. mesmo- Mas esse menor aqui Esse no meio daqui- acaba sendo um também, não é? É, mas nós não usamos ele Não como usa brete, ele, não. não. É só passagem, né, para ir para E vai até lá. lá e depois a gente abre para ir pro tirador de sedem. Lá no canto mais 2 querências. Mais E duas isso aqui querências. agora, a gente tá falando que é só pra garrote. Mas dessa estrutura que você fez aqui, cabe 15 touros, 10 touros, se for. Pra gente trabalhar folgado aí, se a gente for colocar 1, 2, 3, 4, é uns 8, 10 touros. Uma estrutura dessa. É, uns 2, 10 touros Então- pra ficar um curralzinho de retorno, né? Isso sim, é pensar em bons tratos, é pensar em qualidade e cuidar bem desses bichos que a gente ama. É doido por eles.